Sabe, dentro do nosso corpo tem um verdadeiro guarda-costas trabalhando sem parar. E o mais incrível é que muita gente nem sabe que ele existe. Hoje a gente vai falar desse herói silencioso, o selênio, e entender a ciência por trás desse nutriente que é, assim, vital. Olha, para a gente começar, deixa eu lançar uma pergunta no ar. O que será que protege cada uma das nossas células 24 horas por dia, 7 dias por semana, de um ataque que não para? Pois é, todo dia rola uma batalha invisível lá dentro, e a resposta para quem está nessa linha de frente é o que a gente vai desvendar agora. Então, antes de a gente apresentar o herói dessa história, a gente precisa conhecer o vilão. E essa ameaça constante que as nossas células enfrentam tem nome, viu? É o famoso estresse oxidativo. Beleza, vamos entender isso direito. Quem causa esse tal de estresse oxidativo são os radicais livres. Pensa neles como, sei lá, uns vândalos soltos numa cidade, que no caso é a nossa célula. Eles saem por aí danificando tudo que encontram pela frente, sabe? As membranas, os lipídios. Esse ataque sem trégua é basicamente o que a gente chama de estresse oxidativo. E é exatamente aí que o nosso protagonista entra em cena. O selênio é a peça-chave, o ingrediente secreto no sistema de defesa do corpo contra essa vandaleria toda. Mas o mais legal é como o corpo usa o selênio. Ele não trabalha sozinho, não. O selênio, na verdade, é a matéria-prima que o corpo usa para construir uma enzima superpoderosa, a glutationa peroxidase, que a gente pode chamar de GSH-PX. É ela, de fato, o guarda-costas de elite de cada célula nossa. E olha que genial a tática desse guarda-costas. Um dos radicais livres mais perigosos que existem por aí é o peróxido de hidrogênio. O que a glutationa peroxidase faz? Ela, que só existe por causa do selênio, pega essa molécula perigosa e transforma em água. Simplesmente água, algo totalmente inofensivo. É tipo uma faxina, uma desintoxicação no nível mais profundo da célula. Mas calma que não para por aí, a proteção vai muito além. O selênio tem várias funções. Ele se junta com proteínas para formar aminoácidos especiais, como a tal da selenocisteína. Ele é essencial para o nosso crescimento, para a fertilidade. Além disso, ele trabalha lá dentro da mitocôndria, sabe? A usina de energia da célula. Ajuda a produzir o ATP, que é a nossa energia, e de quebra ainda protege os nossos glóbulos vermelhos. É um currículo e tanto, né? Então, o selênio é super poderoso, mas ele não é um lobo solitário. Ele tem um parceiro fundamental para formar uma dupla de defesa imbatível, a vitamina E. Bora entender como essa parceria funciona. Pensa assim, o selênio, com a sua enzima, a GSH-PX, é o guarda interno. Ele cuida das ameaças que já conseguiram invadir a célula. Já a vitamina E é a patrulha da muralha. Ela fica de olho na fronteira, protegendo as membranas por fora para que nada entre. Um protege por dentro, o outro por fora. É ou não é uma sinergia perfeita? Ok, a gente já entendeu a ciência toda, a parte microscópica. Mas e na prática? Como é que essa proteção celular se reflete na nossa saúde do dia a dia? E mais importante, onde a gente encontra esse mineral? Então, aqui está o ponto central. A falta desse guarda-costas celular pode trazer consequências bem sérias. A deficiência de selênio está ligada a doenças graves mesmo, tipo problemas no coração, como a doença de Cushing e até alguns tipos de câncer. Por outro lado, quando os níveis estão certinhos, ele não só protege como dá um baita reforço para o nosso sistema imunológico. E uma coisa interessante é que, quando a gente come alimentos com selênio, ele geralmente vem numa forma chamada selenometionina. E qual a grande vantagem disso? É que nosso corpo consegue absorver, 100% dela. É super eficiente. E onde que a gente acha essa forma tão boa de selênio? Bom, a campeã, a mais famosa de todas, é a castanha do Pará, sem dúvida. Mas também dá para encontrar em frutos do mar, fígado, rins e em outras carnes. Agora atenção para uma informação que é super importante. A quantidade de selênio que tem nas plantas, não é um valor fixo. Depende totalmente do solo onde essa planta cresceu. Ou seja, uma castanha do Pará, aqui do Brasil, pode ter uma quantidade de selênio totalmente diferente de uma que cresceu em outro lugar do mundo com outro tipo de solo. É uma variável bem grande. Certo. Agora a gente chega na parte final, e que talvez seja a mais importante de todas, a dose. Porque com o selênio, aquela ideia de que quanto mais melhor, definitivamente não se aplica. As recomendações que a gente tem na fonte, lá de 1989, falam em mais ou menos 70 microgramas por dia para homens e 55 para mulheres. Repara bem, microgramas é uma quantidade minúscula. Isso só reforça que, com o selênio, o segredo é o equilíbrio. E olha só essa citação da fonte. É bem direto ao ponto.
Como pode ser tóxico, a suplementação desse mineral não é recomendada. Ou seja, é um alerta bem claro sobre os perigos de suplementar por conta própria. Porque o excesso, a toxicidade pode causar problemas bem sérios. Começa com náusea, perda de cabelo, mas pode chegar a problemas neurológicos e, em casos bem graves, até falha respiratória e morte. É para ver como o equilíbrio desse mineral no corpo é uma coisa delicada. Então tá, para a gente fechar, como fica o guia prático? Primeiro, foque numa dieta variada, com alimentos ricos em selênio. Simples. Segundo, castanha do Pará é ótima? Sim, mas com moderação, gente. 1 ou 2 por dia já está mais do que bom. E terceiro, o mais importante, suplementos só com orientação profissional. Combinado? A suplementação tem que ser a exceção e não a regra. No fim das contas, a pergunta que fica é: será que a gente está dando para o nosso guarda-costas celular as ferramentas que ele precisa direto do nosso prato?